Eu me chamo professor Artemison Montanha, tá? Do componente de História, como eu já disse, e vamos dar início então ao nosso ano letivo com nossa primeira aula 1. E para isso, vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Como objeto de conhecimento, nós temos a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história. Peraí, professor, o que o senhor está falando? Modernidade, concepção, o que é isso? Bem, a gente vai desenrolar esses conceitos durante as nossas aulas, então fiquem atentos para não perder nada. E como detalhamento do nosso conteúdo, nós temos o seguinte: conceito de modernidade. É isso aí mesmo. Professor, não parece redundante? Parece que sim. Mas a gente vai ver que, na verdade, entender esse conceito de modernidade é fundamental para a gente compreender um período histórico, claro, que aconteceu antes do que a gente está vivendo agora, mas que tem um impacto muito grande no momento que nós vivemos hoje, tá? Então fiquem atentos para não perder nenhum detalhe mesmo. Então vamos repetir um pouco aqui, que já vimos inicialmente. O objeto de conhecimento da nossa aula 1 é a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história, com o seguinte detalhamento: conceito de modernidade, ok? E para abrir esse momento, quero trazer uma imagem aqui para vocês que é marcante desse momento e que também foi feita por um dos homens que foi considerado o gênio da humanidade. Por quê? Porque além de pintor, arquiteto, escritor, escultor, matemático, físico e por aí vai, dentre as outras atividades que ele executava, entre as outras áreas que ele dominava, né? Nós temos então quem? A figura de Leonardo da Vinci. E o nome dessa figura que nós temos representado aí é o chamado Homem Vitruviano, que é considerado um dos grandes símbolos desse processo de passagem, tá? Da Idade Média para a modernidade, que é marcado também pela ruptura, principal não só na questão da transformação das artes, mas também do modo de pensamento do homem medieval para o homem chamado moderno, tá? Então isso vai trazer várias implicações dentro da área da política, da área social, comportamental, nas vestimentas e principalmente na questão religiosa. E nós vamos desenvolver esses aspectos durante o andamento do nosso componente curricular, ok? Então, não temos só o Leonardo da Vinci, vamos ver diversos outros nomes, tá? Que estarão dentro desse período aí, trazendo essas diversas mudanças na literatura, nas artes, na política e por aí vai, tá bom? Então, fiquem atentos para a gente não perder esses detalhes, porque são importantíssimos, tá? Para vocês no momento aí que nós vamos estar aí adquirindo o conhecimento novo dentro do 7º ano. Então vamos aí ao nosso texto sobre o que é modernidade. Então, geralmente o termo modernidade, esse conceito, ele está ligado a gente pensar, é tudo que é novo. É a internet, é o celular, é o tablet, é o iPad, é o notebook, é o MacBook, é tudo de última geração, não é? Normalmente nós pensamos dessa forma. Quando eu ouço falar em modernidade, eu falo, fulano, tu é muito moderno. Eu só penso em conceitos atuais, daquilo que foi lançado hoje ou ontem, né? Aquilo que há de mais novo no mercado. Mas será que o conceito de modernidade é somente isso? Então, comumente o conceito de modernidade é entendido como algo que está ligado a tudo aquilo que é recente e atual. É a expressão daquilo que é novo. Do ponto de vista histórico, o termo modernidade se refere à história dos tempos modernos. Como assim, professor? Eu pensava que tempos modernos fosse apenas aquele filme do Chaplin. Não. A modernidade, na verdade, é um dos períodos históricos, sim, da história da humanidade, que ela é dividida em partes. E por que a história da humanidade é dividida em partes? Para tornar mais fácil o nosso entendimento. É uma forma didática que é utilizada para que nós possamos, tá, entender melhor o conteúdo de história, tá bom? Então, esse tempo moderno, o termo modernidade, que se refere aos tempos modernos, ele se estende desde a queda de Constantinopla até a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ser um dos grandes marcos também da história da humanidade, mas que vocês verão em um outro momento. Então, modernidade, quando nós falamos,
você tem que ter em mente que não é unicamente o celular de última geração ou o último notebook que saiu ou mesmo o último PC para você fazer os seus streams de vídeo no YouTube ou qualquer outra rede social. Não é somente isso. Então, para a gente entender melhor o que caracteriza essa modernidade, como é que ela se diferencia dos outros períodos da história, nós vamos dar uma olhadinha numa linha do tempo, tá, que eu trouxe especialmente para vocês. Então, vamos começar com entendendo esse processo de divisão da história da humanidade. Então, a primeira parte, tá, do que nos é concernente à formação do ser humano, para a gente entender o que é o ser humano também dentro da história, nós temos aí a chamada pré-história, tá? De 200 mil anos atrás, já se remonta aí a história da humanidade, onde nós vamos ter o surgimento dos primeiros Homo sapiens que vão, claro, dominar o mundo durante as eras que vão se estender depois do surgimento do Homo sapiens na Terra, tá? Nós tivemos, claro, sim, outros hominídeos antes, tá? Que receberam outros nomes, mas o Homo sapiens é o ser humano, ou melhor, digamos assim, a última forma de evolução da humanidade que dominou o mundo e que existe até hoje presente, tá, na face da Terra. Mas nós temos que lembrar que essa fase é chamada de pré-história, principalmente por uma característica que é a de não se ter registros, tá, escritos desse momento. Não quer dizer que não hajam registros, mas a escrita nesse momento era ausente. Então, nesse momento nós tínhamos a presença dos chamados povos ágrafos, ou seja, sem escrita. No entanto, nós temos diversos vestígios desse período, tá? Como, por exemplo, a questão das pinturas rupestres, os primeiros instrumentos de trabalho, o homem também começa a inventar durante a pré-história ainda. Claro que a pré-história tem as suas divisões ali, né? A idade dos metais, a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida. Tem diversas outras ramificações de divisões históricas nesse período que nós poderíamos estudar, mas que agora não é o momento. Isso aí foi coisa do 6º ano, vocês já viram. Então a gente só vai relembrar que nesse momento aí, além dessas primeiras ferramentas que o homem vai começar a desenvolver, ele começa a desenvolver a agricultura também e a domesticação e criação de animais. Mas a escrita ainda estava ausente. E é justamente o surgimento da escrita que vai caracterizar o surgimento de um novo período da história da humanidade, que nós vamos ver na sequência. Então aí, nós temos que a Idade Antiga, tá bom? Que é justamente ali no limiar entre a pré-história e a Idade Antiga, é o marco que vai estar diferenciando uma da outra, é o surgimento da escrita. Mas, professor, como assim? O homem dormiu na pré-história e acordou na Idade Antiga? Não, gente, não é assim. Dentro da história, tudo é um processo, paulatinamente, ou seja, aos poucos isso vai acontecendo, aos poucos a escrita vai começar a se difundir, né, pelo mundo. Mas, no entanto, dessa Idade Antiga é aquele período da história que a gente estuda, né? As primeiras civilizações, já com os processos de urbanização, começando lá pela Mesopotâmia. Lembra, vocês devem ter visto um pouco sobre Ur dos caldeus, né? Daí que surge o termo urbano, porque Ur é considerada a primeira cidade, né, a surgir, onde os seres humanos vão começar a se organizar nessa sociedade, ali como cidade, com organização de fato, como nós, pelo menos parecida, não vou dizer que é igual, porque não tem como ser, é outro momento histórico, mas parecida com o momento em que nós vivemos hoje. Mas a gente estuda um pouco, não só sobre a Mesopotâmia, mas sobre o Egito, sobre a Grécia Antiga, sobre a Roma Antiga. Então, são o surgimento das primeiras grandes civilizações que dão o pontapé inicial, né, nos costumes, na língua e outras questões também aí que até hoje nos influenciam, tá? O latim, o grego, o alfabeto surge durante esse período histórico também. Então, gente, é um período muito bonito de se estudar para a gente entender, né, quem nós somos hoje, tá? Porque a gente pensa, professor, mas isso aconteceu lá para o Oriente Médio, não tem nada a ver comigo, para o surgimento das primeiras cidades ali, o Egito Antigo, a Roma Antiga, não tem nada a ver comigo não, isso é de muito tempo atrás. Mas, lembre sempre, dentro da história nós temos sempre rupturas de costumes e de religião e de outros aspectos também, mas nós temos uma coisa também chamada de permanências, tá bom? Então, pode ser que hoje você tenha um hábito que existia há muito tempo atrás,
né, de um ancestral seu ou de quem os primeiros fundadores das primeiras civilizações e que a gente tem hoje nem sabe. Um exemplo disso bem claro são as leis. Algumas leis ainda hoje derivam, por exemplo, dos códigos de leis dos romanos antigos. E nós temos que lembrar também que, por exemplo, o Código Hammurabi, considerado o mais antigo do mundo, surgiu onde? Na Mesopotâmia. Então é um dos grandes exemplos do processo de organização das sociedades e que nós adotamos ainda hoje, tá bom? Essa organização da sociedade através das leis, ok? Saindo da Idade Antiga, nós vamos para a Idade Média. E o que vai diferenciar aí, então, a Idade Antiga para a Idade Média? Como nós vamos ter aí na nossa imagem, nós temos na nossa linha do tempo a queda do Império Romano. Como eu disse para vocês, o Império Romano vai surgir ali na Idade Antiga, mas ali no ano de 476 nós vamos ter a queda desse império. E qual é o grande... Por que isso é importante? Nós temos que lembrar que o Império Romano vai ser um império que congregava diversos povos diferentes, principalmente porque era um império que crescia através da guerra de anexar outros povos, onde os conquistados poderiam, se quisessem, dependendo de como ocorria o processo de diplomacia política, poderiam manter seus costumes, sua religião, desde que estivessem submissos ao domínio do Império Romano. Ou outros povos preferiam, de fato, a guerra, não é? Preferiam a guerra. E com isso, muitas vezes, acabavam sendo exterminados e suas culturas também não desapareciam, mas muitas vezes acabavam sendo assimiladas pelos próprios romanos, como no caso a Grécia, tá bom? Por exemplo, para a formação do chamado Renascimento, nós vamos ter uma mesclagem de culturas de quem? Do Império Romano, tá? Do antigo Império Romano e da Grécia Antiga. É um dos elementos, são dois dos elementos que vão compor esse chamado Renascimento. Então é na Idade Média que, por exemplo, também nós vamos ter o fortalecimento do poder da Igreja Católica, né, também nesse momento aí, e onde a unidade de medida de riqueza dos homens era a quantidade de terras que eles possuíam. Saindo da Idade Média, adivinha em que período nós vamos chegar? Aí sim, chegamos no chamado período moderno, tá? Na Idade Moderna. Vamos ver então o que nós vamos ter aí de marco. Nós temos aí a queda de Constantinopla. Temos que lembrar que, mesmo o Império Romano caindo, a sua parte, ou melhor, uma outra parte que tinha se diferenciado, que tinha separado do Império Romano, que ele foi dividido, nós tínhamos o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Então, do Ocidente caiu, mas o do Oriente, Constantinopla, continuava de pé, que só caiu em 1453, que vai servir como um marco histórico de divisão entre esses períodos da Idade Média para a Idade Moderna. Então, observa quando inicia a Idade Moderna, 1453. Então, nós não podemos dizer que o termo modernidade se refere apenas ao que é novo, o que é atual. Claro que as palavras ganham um novo sentido, ganham um novo significado com o passar dos anos, com o passar das eras. Como, por exemplo, a palavra bárbaro, que vocês viram durante a nossa avaliação diagnóstica, né? Nós vimos aí que essa palavra mudou de sentido. Por exemplo, durante a Idade Média dentro do Império Romano, o termo bárbaro se referia a quê? Aqueles que não tinham a mesma língua dos romanos, que não falavam a mesma língua, que não tinham os mesmos costumes, que não eram parecidos com eles nessa questão comportamental. Então, todo mundo que não falava a mesma língua que os romanos era chamado de povos bárbaros, como uma maneira de diminuir os outros povos, entenderam? Mas, hoje em dia, essa palavra bárbaro pode ser atribuída a uma coisa que você achou fantástica, que você acha bacana. Nossa, assistir esse filme novo do Homem-Aranha foi bárbaro, tinha muitas cenas de ação. Então, as palavras mudam de sentido. Mas nesse momento aqui que nós estamos vendo aqui dentro da nossa linha do tempo, o termo modernidade se refere a um período histórico da humanidade, ok? Que vai iniciar quando tivemos a queda do Império Romano do Oriente, chamado de Constantinopla, ok? Mas temos ainda mais um período, vamos lá ver qual é o nosso último período aqui, que é a chamada Idade Contemporânea. Então,
Esse, de fato, é o período em que nós vivemos atualmente, tá? Que se iniciou em 1789 e tem como marco inicial a Revolução Francesa. Mas, professor, por que a Revolução Francesa é tão importante e por que ela é considerada o marco de fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea? Como você viu aí, todos os períodos têm um acontecimento importante. E a Revolução Francesa é o início de um momento em que as sociedades vão começar a se modificar. Claro, iniciando pela França, onde nós tínhamos ali ainda um sistema de governo considerado absolutista, né? O chamado Antigo Regime, onde nós tínhamos os monarcas governando. Primeiro e segundo estado ali dividindo tudo, enquanto o terceiro, que era a massa geral da população, era extremamente explorada e onde ideias de mudança, de fim dessa exploração vão surgir. E além disso também, a Revolução Francesa, quando ela começa a se expandir pela França, de fato, né, ganhar força, onde a monarquia vai ser deposta, ela vai ser vista também, e ser vista apenas não, mas na verdade ela toma esse sentido de ser a precursora de diversos outros movimentos, de independência, ok? Dentro da França, ela significa que a mudança social, o fim do antigo regime, o fim da opressão do primeiro e do segundo estado em cima do terceiro. Mas, por exemplo, isso vai reverberar no mundo todo, inclusive aqui nas Américas, onde, por exemplo, os Estados Unidos, impactado por isso, vai começar a se organizar, que eram apenas as 13 colônias comandadas pela Inglaterra, mas que vão se inspirar nos ideais ali presentes na Revolução Francesa para iniciar o seu movimento de independência da Inglaterra. Então, claro que isso vai começar também a tomar grandes proporções dentro da América Latina. E nós tínhamos aqui no Brasil também, durante esse período aí da Revolução Francesa, não no período da Revolução Francesa, mas pessoas que foram influenciadas pelas ideias que surgiram naquele momento, que durante o Brasil colonial, durante o Brasil, principalmente durante o período imperial, né, que queriam ser independentes ali, acabar com a monarquia, ou mesmo também durante o período colonial, que queriam se livrar do controle da metrópole que era Portugal. Então essas ideias vão estar presentes aqui não só nas questões de independência ou de fim da monarquia, mas também do fim da escravidão. Então a Revolução Francesa foi um marco importante para diversas questões, não é? Tanto para o fim do antigo regime, para a independência de alguns países e também para o fim da escravidão aqui no Brasil, tá? Então, quando a gente pensa aqui na escravidão, professor, mas foi tão bonito, a princesa Isabel foi lá, assinou o documento, mas a gente tem que pensar por que ela assinou o documento. Quais eram os quadros ou os eventos mundiais que estavam acontecendo que fizeram com que ela assinasse. Então, são coisas que a gente tem que pensar e que a gente vê que, na verdade, desde lá, da pré-história, até chegar aqui na idade contemporânea, esses fatos são todos associados, é uma coisa puxando a outra, como diria a minha avó, né? Uma coisa puxa a outra. Mas, no entanto, a gente tem que entender como é que elas se interligam e como é que elas nos afetam hoje, ok? Então, vamos continuar um pouquinho aí com o nosso texto aí sobre modernidade. Preste atenção. O termo modernidade designa, assim, não só uma época, como também a percepção da humanidade indissociável à filosofia e cultura europeia. Em termos civilizacionais, a modernidade tem um caráter de conquista pelo homem moderno da sua autonomia e da vontade de inventar e criar técnicas novas. Mas espera aí, professor, o que o senhor está querendo dizer com essa questão indissociável à política e à cultura e à Europa aí no centro de tudo isso? É isso mesmo que você talvez entendeu, mas se não entendeu, a gente vai entender agora. Esse período da chamada modernidade, como nós sabemos, é claro, um período onde vão surgir diversas tecnologias novas. E principalmente a Europa vai ser o centro de produção e de difusão de cultura, de conhecimento e de tecnologia naquele momento, tá? Então era muito comum que diversos outros países, e principalmente, né, as colônias e também as metrópoles, né, outros países do mundo ali que nesse momento já escravizavam outros, que dominavam outros, né, tomassem a Europa como um símbolo de quê? De desenvolvimento.
Então era natural copiar, né, os modos de se vestir, o modo de se falar, a questão das construções das casas. Então tudo acabava sendo copiado de onde? Da Europa. Um exemplo bem claro, que se manteve por muito tempo, é que, por exemplo, você acha que já ouviu falar que Manaus foi chamada de Paris dos trópicos. Por quê? Porque ela buscava copiar esse sentido de modernidade, esse sentido de cidade, do que é ser urbano, de onde? Paris, da França. Então, França sempre vai ser um desses símbolos, né, onde diversas pessoas buscam se inspirar para a questão da moda, né, a questão de comportamento e disso, daquilo, até como acontece hoje com diversos outros países. Por exemplo, Estados Unidos hoje, atualmente, é uma das grandes potências mundiais que produz moda e muita tecnologia também, e que muita gente gostaria de ter um iPhonezinho no bolso, né? Então, é sabido, então, que esses países que se projetam, que se destacam no processo de produção de tecnologia, de moda ou de alguma outra característica ali que envolve o ser humano, geralmente são tomados como modelo. E nesse momento o continente europeu, então, foi tomado como esse modelo que deveria ser seguido pelo resto do mundo. Então, por isso que está lá, na questão civilizacional, porque qualquer país ou cidade que quiser ser chamada de cidade ou de país de fato organizado, tinha que estar aos moldes das grandes capitais europeias. Tinha que se ter esse aspecto, vamos colocar, de civilização, tá? Mas nós temos que entender também que essa questão de civilização, de organização é relativa hoje em dia. A gente sabe que durante, por exemplo, o período quando houver as grandes navegações, quando os europeus chegaram às Américas, aqui nós também tínhamos povos habitando, que tinham suas próprias culturas. Então, esse termo civilização também, ele não pode ser tomado como um dogma, como uma verdade absoluta, tá? Existiam povos organizados aqui, tá? Então, esse termo civilização, ele é mais pejorativo, na verdade, quando nós falamos nesse processo de dominação europeia sobre o mundo, do que de fato, né, a gente pensa. Então ele vem, sim, trazendo mudanças, mas muitas vezes ao custo de quê? Ao custo do desaparecimento de alguns povos, ao custo do desaparecimento de culturas, ao custo do desaparecimento de línguas que não se tem mais notícia hoje. Mas, para aquele momento, durante o chamado período moderno, a Europa era o centro de onde se irradiava tudo. Cultura, a língua, comportamento, vestimenta, tudo irradiava da Europa, que era considerada naquele momento o centro do mundo de tudo. Ok? Continuando o nosso texto. O conceito de modernidade está relacionado às grandes transformações que ocorrem tanto em níveis sociais, econômicos e políticos, justamente ali porque nós vamos ter essas mudanças onde as classes mais baixas, né, os camponeses, por exemplo, na França, e os sans-culottes, né, então começaram então esse processo de mudança que se espraiou para o resto do mundo. Vamos ver então alguns dos principais acontecimentos que nós tivemos durante a Idade Moderna. Vamos lá? O primeiro deles aí que nós temos é o chamado absolutismo, que é o que eu estava conversando com vocês, que era a forma de governo que havia dentro da França. Não só da França, tá? Mas de diversos outros países, Portugal, Espanha, Inglaterra. Naquele momento, o absolutismo era o que reinava, tá? Dentro das grandes capitais, das grandes cidades, dos grandes impérios pelo mundo. Tá bom? E o que é esse absolutismo? É aquela forma de governo onde nós temos um soberano governando toda a sociedade, ok? Então é o chamado antigo regime, é um sistema onde o comando do rei é absoluto e ninguém deve dizer nada contra ele ou contra qualquer coisa do que vier da parte dele. Mas por que é chamado de absolutismo? O que defendia isso? Nós temos algumas ideias, como por exemplo, a questão do direito divino de governar dos reis, que era uma das teorias que embasava esse absolutismo. Que dizia que o quê? Que o rei era escolhido de Deus, os príncipes nasceram príncipes por vontade de Deus e por isso ninguém deve ir contra eles ou questioná-los, ok? Vamos ver mais um desses fatos? Nós temos aí o iluminismo, tá?
onde nós vamos ter a utilização da razão para a explicação das causas primeiras dos acontecimentos. Não apenas agora uma fé, chove porque Deus quis, né? Mas a gente sabe, hoje em dia, eu tenho certeza que vocês já viram o ciclo da água, né? A água evapora, se condensa lá nas nuvens como forma de gotícula, nas gotículas pesam nas nuvens e depois ela cai e recomeça o ciclo da água, né? Uma explicação bem simples. Mas antigamente se pensava, fulano adoeceu porque fulano é pecador, então foi castigo divino. Não, fulano aconteceu porque foi vontade de Deus, foi um castigo disso, daquilo. Então, nesse momento, o homem vai parar de pensar apenas pelas explicações religiosas ou dos mitos e vai buscar informações que venham através da experimentação, através da utilização da razão para explicar as coisas do mundo natural em que ele vive, ok? Continuando, nós temos também a chamada Reforma Protestante, onde nós vamos ver um grande processo de divisão dentro da Igreja Católica, onde nós vamos ter, claro, a Igreja Católica de um lado e quem vai se dissociar dela de outro, que serão chamados de protestantes. E um dos grandes nomes que se destaca nesse momento é o de Martinho Lutero, que é chamado ali, né, o grande nome, né, que vai trazer esse processo de divisão. No entanto, Lutero é antecedido por outros nomes, como John Wycliffe, John Hus e alguns outros que já estavam antes dele, já tendo algumas ideias contrárias à igreja oficial daquele momento, que era a Igreja Católica, não é? Então ele vai, de fato, vai ser o nome que vai conseguir trazer essas mudanças e mostrar para mais gente que está acontecendo de errado, vai pregar as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e vai gritar aos quatro ventos de que está de errado, e por isso ele vai ser condenado à excomunhão, e claro, também, se encontrasse ele, seria queimado em praça pública, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Mas vamos ter também um outro grande momento aí, que além da Reforma Protestante, nós teremos a Contra-Reforma, que foi a reação natural da igreja de deter, né, essas mudanças que estavam acontecendo, mas também vamos ter as chamadas grandes navegações, das quais decorrem aquele momento dos chamados descobrimentos, né, que é um nome que a gente utiliza, né, mas que na verdade a gente sabe que esse descobrimento deveria ser chamado de uma outra coisa, de conquista ou de tomada de posse, alguma outra coisa, né, menos descobrimento, porque a gente já sabe que quando os europeus chegam nas Américas, eles encontram diversas civilizações já morando por aqui, né? Mas é nesse período da Idade Moderna que isso acontece. E, para fechar, retomamos aí, né, nesse momento desses principais acontecimentos, a chamada Revolução Francesa, que, como já citei para vocês, é justamente aquele momento de mudanças na sociedade, né, no pensamento, na política, até mesmo na religião, e que vai inspirar os movimentos ali de independência, inclusive também de abolição de escravatura dentro do globo, assim, ao redor do globo, principalmente também no Brasil havia muito a presença desse pensamento. Continuando, vamos lá, continuando a nossa aula. A sociedade do período moderno era extremamente excludente e hierarquizada. Nessa sociedade era vetado ao indivíduo mudar de classe social, tal qual era durante o período medieval. Tal fato caracteriza uma permanência histórica. Lembra que nós comentamos um pouco mais cedo sobre mudanças históricas e permanências. Então, mudou o período histórico, mas ainda assim, quem está embaixo tem que ficar embaixo para poder manter o poder de quem está em cima. Então, eu trouxe para vocês também uma pirâmide social que exemplifica a organização, tá, social, a estratificação social durante a Idade Moderna. Vamos dar uma olhadinha nela. Então, no topo da pirâmide, nós temos quem? Adivinha quem? O monarca, ou seja, a figura do rei aqui destacada para vocês aqui no topo. Por isso que nós chamamos de sociedade absolutista, porque ele é absoluto, inquestionável, ninguém pode falar nada contra ele. Por quê? Porque ele governa por vontade divina. Depois nós temos aí, ó, a alta nobreza, que era feita pelos condes e príncipes, formada por eles, né? Nós temos também ali, depois da nobreza, nós temos o alto clero, mas que, quando a gente parar para pensar,
eles estão no mesmo nível. De fato, estão aqui representados aqui na nossa pirâmide no mesmo nível, tá? Por quê? Porque quem compunha o alto clero, vocês acham que era o cara pobre que entrou para o convento? Não, eram pessoas da alta nobreza. Por quê? Porque nesse momento as heranças só ficavam para os filhos mais velhos. Então, por exemplo, um nobre teve 3 filhos, mas ele só pode deixar a herança para o mais velho. Então, o segundo filho poderia ir compor o exército, virar um soldado, e o terceiro, que também iria ficar sem nada, não poderia conquistar nada se não fosse de outra forma, adivinha, vai entrar para a igreja, vai virar um religioso, vai virar um sacerdote. Então, essas duas classes, o alto clero e a alta nobreza, estão ligados até mesmo por laços de sangue com o rei. Depois nós temos o médio clero, a média nobreza, o baixo clero, a baixa nobreza, os ricos e a burguesia ali, né, que são as pessoas que enriqueceram principalmente por conta do comércio, são os grandes comerciantes desse momento, e a baixa burguesia, que são pessoas que ganham dinheiro razoável, mas que são quem mete a mão na massa para fazer diversos produtos que são comercializados, tá? E por último nós temos os pobres, que como diz aqui na nossa imagem, são os trabalhadores braçais do campo, os camponeses, é quem de fato faz a sociedade funcionar na produção dos alimentos. Então, gente, eu quero agradecer a vocês por toda a atenção que vocês dispensaram aqui nesse primeiro momento da aula, na nossa primeira aula. Mas agora eu quero convidá-los até o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. A sua aula continua no próximo vídeo.